Prática sobre tensoativos. Teste de tensão superficial. A tensão superficial da água ou de qualquer outro líquido, a tensão ela é uma propriedade física que ela age como se o líquido tivesse uma película elástica. Isso ocorre devido à força de coesão entre as moléculas do líquido. No caso da água, como exemplo, as moléculas são mantidas unidas por fortes ligações de hidrogênio, que são particularmente fortes em comparação a outros líquidos. Ao colocarmos cuidadosamente a lâmina sobre os beckers de água ionizada, água com sal e água com álcool, todas as lâminas ficaram sob a solução, ou seja, não afundaram. Ao adicionarmos aproximadamente 250 gotas de detergente sobre a lâmina contendo água ionizada, notamos que afundou. 200 gotas mais ou menos na água com cloreto de sódio e na água com álcool 300 gotas, devido à sua maior tensão superficial. Tensoativos, teste de viscosidade. A viscosidade é uma propriedade física que mede a resistência de um fluido ao escoamento ou à deformação. Em um termo simples, a viscosidade é a medida do quão grosso ou fino um líquido ou até mesmo um gás ele é. Quanto maior sua viscosidade, mais difícil é para o líquido fluir. E quanto menor a viscosidade, ele se move mais rapidamente, mais facilmente. Alguns exemplos de viscosidades diferentes é da água, ela tem a viscosidade baixa, fluindo mais rapidamente, tem a baixa resistência. O mel já tem a viscosidade mais alta, sendo mais espesso e fluindo mais lentamente. O óleo também tem a viscosidade maior do que da água, mas menor que do mel, dependendo do tipo do óleo. Alguns fatores que influenciam a viscosidade são os principais. A temperatura. Em líquidos, a viscosidade geralmente diminui à medida que a temperatura aumenta, ou seja, líquidos quentes fluem mais facilmente. Já em gases, a viscosidade tende a aumentar com a temperatura. Já a pressão, o aumento da pressão, pode aumentar a viscosidade em líquidos. O copo Ford é usado para medir a viscosidade de líquidos. Para utilizá-los, enche o copo até o nível indicado e permita que o líquido escoe pelo ofício da base. Use um cronômetro para medir o tempo de escoamento completo do líquido. Esse tempo é então comparado com tabelas específicas para determinar a viscosidade do material testado. No teste de viscosidade de tensoativos, com o copo Ford e uma lâmina de vidro, mede-se a fluidez de detergente com diferentes concentrações de sal. Com o detergente sem sal, o líquido flui rapidamente, indicando baixa viscosidade. Ao adicionar sal, a viscosidade aumenta, o que diminui a velocidade de escoamento. Com ainda mais sal, a viscosidade aumenta significativamente, mostrando como a adição de sal afeta a espessura e resistência ao fluxo do detergente. Disciplina de Química Orgânica, a aula prática com relação a ensaios envolvendo tensoativos. Numa segunda parte, um teste de viscosidade. Foi descrito o experimento fazendo uso do copo Ford e estabelecendo todos os procedimentos para o seu nivelamento. Um ajuste tanto também do orifício, o diâmetro do orifício e com as suas três
partes do tripé, deixando o copo exatamente nivelado com a superfície e com a furação desejada para o ensaio. No caso, foi padronizado com o copo Ford a furação número 4, que acaba correspondendo quase como que um diâmetro de aproximadamente 4 milímetros, mais ou menos. A faixa de viscosidade de um copo Ford número 4 é de 70 a 1000 CST ou centstokes, com tempos de escoamento típicos de 20 a 100 segundos, obviamente podendo variar isso aí. As aplicações da medição de um copo Ford número 4 é amplamente utilizado na indústria de tinta, vernizes, lacas. É o número mais comum para a medida de viscosidade em processos industriais, controle de qualidade de produtos, com uma viscosidade tido como média a alta. No caso do experimento, foi utilizado também uma primeira parte, utilizando a medidas de detergente sem sal. Numa segunda parte, detergente com sal. E numa terceira parte, já com essa proporção de detergente com sal, foi adicionado mais uma porção de sal, no caso, para avaliação da alteração da sua própria viscosidade. Feito o decorrer do procedimento, nós vamos partir agora para a discussão dos resultados. A fórmula utilizada para o teste de viscosidade, em geral, é utilizada uma equação correspondente ao número do copo Ford, a furação, e utilizada para calcular a viscosidade cinemática numa unidade de medida chamada centstokes, ou CST. Por exemplo, no copo Ford número 4, o V equivale à viscosidade em centstokes, a medida do diâmetro aproximado, vezes um tempo menos uma unidade de padronização das medidas. Os resultados aproximados foram, na primeira parte, o detergente sem sal, a viscosidade cronometrada num tempo de 11 minutos, 11 segundos e 87 casas decimais. Numa segunda parte, o detergente com a porção de sal em 29 segundos, 11. E numa terceira parte, o detergente com sal, mas ainda adicionado mais uma porção, provavelmente para alteração de sua viscosidade, nos apresentou o resultado de 10 segundos, 43, uma unidade inferior ainda ao detergente sem sal.